Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Paulo, ainda aos Efésios, no capítulo 5, nos versos 8 ao 10, ele diz o seguinte: Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Algumas pessoas nessa vertente aí, né, nessa concepção de dons espirituais, de espiritualidade bíblica, nessa busca por uma espiritualidade integral, como diriam alguns no passado, cometem algumas confusões, né, causam alguns constrangimentos. Algumas pessoas querem dons espirituais como se o dom espiritual ou recebido, ou que nela, ou através dela se manifesta, fosse trabalhar por ela. Não é nada disso. Eu quero o dom de discernir, eu quero o dom de interpretar, eu quero o dom disso, eu quero sabedoria. Olha, nada na palavra de Deus diz que nós estamos isentos de dedicação, de trabalho, de empenho, de compromisso, de comprometimento. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. No passado, erais trevas. Ele está escrevendo aqui aos Efésios, né, aos gentios. É um povo que não tinha uma tradição religiosa fundamentada na revelação de Deus. Seguiram inúmeras outras tradições religiosas, que no final das contas se mostraram trevas. Em nada enriqueceram a vida espiritual daqueles indivíduos. Muito pelo contrário, os tornaram escravos de ritos, de práticas, de comportamentos extremamente constrangedores e deploráveis. O apóstolo Paulo fala: no passado vocês foram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, são luz pela fé em Cristo Jesus. Por isso, a sua vida, a sua caminhada deve refletir essa luz. Para alguns não é tão difícil assim refletir essa luz. O próprio Satanás, o próprio Lúcifer, pelo que a palavra de Deus ensina, ele refletia a glória de Deus. Ele refletia essa luz. Tem pessoas que de alguma maneira refletem. Não porque passaram pela graça transformadora do Evangelho, mas porque são bons artistas, bons oradores, porque são bons pregadores ou porque são relativamente boas pessoas e conseguem expressar qualquer pensamento de forma a refletir de uma maneira até assim equilibrada, de uma maneira até adequada o que estão falando ou proferindo, o que estão vivendo. Mas o apóstolo Paulo, ele não tem nenhuma dó do cristão, ele exige mais. Devemos caminhar como filho da luz, porque Deus é luz, luz que ilumina o nosso caminho, mas essa luz também deve iluminar o nosso interior, a nossa alma, sondar lá a nossa alma, o nosso espírito, os cantinhos mais abandonados e sombrios que lá estão. É a única maneira de nos tornarmos filhos da luz. Tá? Porquanto o fruto da luz consiste... O que é isso, essa vida transformada, essa vida iluminada? Não como um farol ou uma lâmpada, né? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo não está preocupado com a aparência, muito embora tenha lá a sua relevância, a sua importância. O apóstolo Paulo está preocupado com o caráter, com a integridade, com a inteireza do indivíduo. O fruto dessa luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade. Não tem como se esconder. Não tem como se esconder, porque Deus é luz e com o tempo ele trará à tona, revelará o que de fato está em nós. Então, mais importante do que preocupar-se em iluminar ou seguir o caminho, que são importantes, é permitir que essa luz invada o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito e ilumine de modo a purificar e a santificar todo o nosso ser, para que nós possamos viver conforme o apóstolo Paulo aqui afirma, como verdadeiros filhos da luz, aptos a discernir
o que é agradável a Deus.